dia. Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de português. Você está dizendo o quê? Daqui a pouquinho vamos começar. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Para darmos sequência ao estudo dos pronomes. O pessoal está entrando aos poucos, que estava até ontem, né, até tarde, assistindo ao jogo da Discord no programa Big Brother. Bem, nós estávamos já na semana passada. Ah, tá. A Isabela não conseguiu ver, então você perdeu. Estava cheio de tretas. Sim, muitas tretas. Bem, os pronomes... Nós estávamos vendo, então, na semana passada, a classe dos pronomes, que é uma classe que possui... É uma classe de palavras variáveis e que possui diversos pronomes. E estávamos estudando os pronomes pessoais. Vimos que o pronome é a palavra que substitui o nome em uma oração. E estávamos vendo o pronome pessoal, aquele que designa as chamadas três pessoas do discurso. Quem fala, eu ou nós, com quem fala, tu, você ou vós, e de quem ou do que se fala, ele, ela, eles, elas. Então, são as três pessoas do discurso. E vimos que esses pronomes podem ser retos, quando a palavra é pronunciada por extenso, ele, ela, vocês, ou pronomes pessoais oblíquos, quando são pronunciados de forma sintetizada, como nos, lhes, a, o, né? E vimos também que esses pronomes oblíquos, ou pronomes pessoais, oblíquos ou retos, se dividem em singular, plural, masculino, feminino, etc. E os pronomes oblíquos podem ser tônicos, quando eles possuem sílaba, a pronúncia forte, ou átonos, quando não possuem essa pronúncia forte. Tudo isso nós já vimos, eu estou só relembrando. E vimos também que o modo como o pronome aparece em relação ao verbo tem três classificações diferentes. Nós vimos que a próclise é quando o pronome oblíquo aparece antes do verbo. Eu me chamo Raimundo. Então, esse me é um pronome oblíquo que se refere a mim. Agora, a mesóclise, como eu já disse, nós quase nunca usamos. Usamos mais em textos muito formais, mas extremamente formais mesmo, que é quando o pronome aparece no meio do verbo. Por exemplo, na próxima sexta-feira, na igreja da Boa Viagem, realizar-se-á uma missa comemorativa do aniversário de tal pessoa. Então, geralmente aparece muito em convite de casamento, convite de missa, de culto.
esse uso, né, da mesóclise, mas não é nada elegante ficar escrevendo dessa forma. E a ênclise, por sua vez, é quando o pronome aparece depois do verbo, né? Maria retirou-se da sala. Então, o pronome se está depois do verbo, é uma ênclise. Mas eu expliquei a vocês que no português brasileiro, nós devemos dar preferência à próclise, ou seja, usar o pronome sempre antes do verbo, com exceção de alguns casos que foram mencionados aqui, né? Nos casos, por exemplo, quando que eu devo usar a ênclise, né? Ou seja, o pronome depois do verbo. Em períodos iniciados por verbo, por exemplo, diga-me apenas a verdade, conte-me tudo. Em orações reduzidas de infinitivo, né? Por exemplo, conseguiram arrastá-lo, convém contar-lhe. E nas orações também reduzidas de gerúndio. Ela saiu deixando-os em casa. E nas orações imperativas, Senhora, atenda-me, por favor. Então, são poucos os casos em que usamos a ênclise. Por isso, é melhor memorizar o seu uso. A mesóclise, eu já falei que a gente quase não usa. Então, vamos, pessoas, fazer alguns exercícios, né? Quem quiser pode copiar e quem não quiser copiar, achar que não precisa, pode fazer mentalmente. Eu digo isso porque algumas pessoas precisam copiar e outras não precisam, né? Depende do modo como cada um aprende. Eu, particularmente, não aprendo copiando, então não tenho essa característica. O que nós temos aqui? São sempre duas orações, uma das duas está certa, né? Então, você vai marcar a que está certa com relação ao emprego da colocação pronominal, quando o pronome oblíquo está correto. Vejam que parece complicado, mas não é. Porque nós temos, digamos assim, que em 80% dos casos, vamos usar a ênclise, né? Nós só vamos usar a próclise. Aliás, desculpem, em 90% dos casos, nós vamos usar a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo. A ênclise, o pronome depois do verbo, nós só usaremos em condições muito específicas. Então, basta prestar atenção nisso. Então, acho que uns 5 minutinhos é suficiente para nós fazermos até o número 10.
Podemos corrigir essas primeiras? Vamos então. A primeira. Nada se prometeu ao eleitor ou nada prometeu-se ao eleitor? Qual das duas está correta? Nada se... Acho que a 2. Você acha que é a 2? Mas vamos ver, Ike. Nós conversamos agora há pouco que no português brasileiro nós usamos
na maioria absoluta dos casos, a próclise. E nós usamos a ênclise em casos bem específicos. Aqui não é um caso específico. Depois eu vou explicar quais são esses casos quando eles aparecerem. Então, neste caso aqui, é nada se prometeu ao eleitor. Existe um vício no português nosso de usar muito a ênclise, que é exatamente como está escrito, nada prometeu-se. Então, as pessoas usam o tempo todo a ênclise, mas não é algo típico da língua portuguesa do Brasil. É uma espécie de mania, tá? Então, a correta é nada se prometeu ao leitor. 3. Quanto custa-nos admitir um erro ou quanto nos custa admitir um erro? Quanto nos custa? Quanto nos custa, exatamente. Mas se nós observarmos na prática, as pessoas têm o hábito de o tempo todo usar a ênclise, porque acha muito chique. Não, não é chique, né? Então, quanto nos custa admitir um erro? Se sentiu prejudicado pelo amigo ou sentiu-se prejudicado pelo amigo? Sentiu-se. Sentiu-se, exatamente, porque aqui é uma exceção. Olha só, nós não podemos começar uma oração, né, com pronome oblíquo. O que é o pronome oblíquo? O se aqui. Eu não posso começar uma oração dessa forma. Então, em começo de frases, é obrigatório o emprego da ênclise, né, quando essa frase começa com verbo. Então, sentiu-se prejudicado pelo amigo. Aqui sim eu devo fazer a ênclise, mas nos casos anteriores eu dou preferência à próclise. Então, gente, não é complicado quanto parece, não. Eu uso, na maioria dos casos, a próclise. Em alguns casos específicos é que eu vou usar a ênclise. Mas é preciso lembrar o que é próclise, o que é ênclise. Próclise de pró, antes, né? E ênclise depois do verbo. Não vejo-o há muito tempo ou não o vejo há muito tempo. Não vejo. Não o vejo, exatamente. Aqui não tem nenhum indício de que eu devo fazer a ênclise. Em se tratando desse caso, a resposta é positiva. Ou em tratando-se desse caso, a resposta é positiva. Acho que é se tratando. Em se tratando, nesse caso aqui nós temos uma exceção. Mentira, fica estranho. Fica estranho. Em se tratando-se ficou melhor. Isso, em tratando-se, isso. É porque neste caso aqui nós temos um gerúndio, né? Então, quando nós temos uma oração reduzida de gerúndio, nós temos o emprego da ênclise. Então, em tratando-se desse caso, a resposta é positiva. Então, vejam, uso do gerúndio, ênclise também. Então, são dois casos aqui que já vimos em que devemos usar a ênclise. No início de orações com verbo, iniciadas com verbo, ou orações com gerúndio. Agora se espera a definição, ou agora espera-se a definição. Vamos, pessoas. Ah, não, gente, desculpa. Dá um prazo para vocês fazerem. Que aí eu vou começar a perguntar a algumas pessoas qual foi a resposta que colocaram. Veja que depois de vírgula é considerada o início de frase, ok?
Bem, creio que podemos corrigir aos poucos essas questões aqui. Vejamos, então, quem pode nos ajudar. Israel, como ficaria a primeira opção? Agora se espera a definição ou agora espera-se a definição? Eu acho que é a 12, a segunda opção. Isso, agora espera-se a definição. Por quê? Porque eu tenho a vírgula indica uma pausa. Então, eu não posso, depois de vírgula, começar uma frase com a próclise. Muito bem. Então,
Neste caso aqui, agora espera-se uma definição. Então, gente, não cometam esse erro que eu vejo muitos alunos cometendo, de usar depois da vírgula o pronome oblíquo. Não pode. Tem que ser, depois da vírgula, o pronome reto. Ou então, o verbo. Ou então, a ênclise, né? O pronome depois do verbo. Se não houvesse a vírgula, aí o correto seria agora se espera a definição. Entre a 13 e a 14, vamos ver quem pode nos ajudar. João Lucas, entre a 13 e a 14, qual está correta? Alô? Sim. Entre a 13 e a 14, qual está correta? A 13? Vamos ver. Isso me estimula ao trabalho ou isso estimula-me? Me estimula. Muito bem, é a 13 que está correta. Se trata de questão ou trata-se de questão? A 15 ou a 16? José Flávio, qual está correta? A 15 ou a 16? Trata-se. Oi? Trata-se. Isso, muito bem, trata-se, porque é início de oração. Eu não posso iniciar a oração com pronome oblíquo, certo? Este é o funcionário que solicitou-me ou que me solicitou? Essa fica claro para a gente que é qual? Que me solicitou, né? Poucos se apresentaram ao posto de inscrição ou poucos apresentaram-se ao posto de inscrição? É Ike, a 19 ou a 20? É 19. É a 19. Aqui eu não tenho uma exceção que me obrigue a fazer a ênclise. Então, poucos se apresentaram, né? Deus o conserve sempre saudável ou Deus conserve-o? Nossa, fica até difícil de pronunciar. Deus conserve-o sempre saudável. É claro que só pode ser a 21. Deus o conserve sempre saudável. Outrora, o que é outrora? No passado, nós mandávamos-lhe flores. Ou outrora, nós lhe mandávamos flores. Ana Elisa, qual seria? 23 ou 24 correta? Isso, é a 24. Porque devemos dar preferência ao emprego da próclise na língua portuguesa. Muito bem. Acho que dá tempo de fazermos mais essas. As que forem muito óbvias, nem é preciso copiar. Somente aquelas que você achar que é importante para você lembrar.
Bem, vamos corrigir essas aqui. Quando procuraram o, ou quando o procuraram? 25 ou 26? 26. Sim, certo. Agora vejamos essa aqui. Era necessário lhe mostrar quem éramos de verdade ou era necessário mostrar-lhe quem éramos de verdade? 27. Nesse caso é 27. Por quê? Porque eu tenho aqui o verbo no infinitivo, né? É uma das exceções. Então, o que é infinitivo? Ar, ir, né? Mostrar, né? Mostrar, né? Está no infinitivo. Ao ouvir aquilo, saí, deixando-os a sós. Ou, ao ouvir aquilo, saí, os deixando a sós. E aqui? 29 ou 30? 29, porque 29. depois de vírgula, não posso começar com pronome oblíquo. Esta é a pessoa a quem refiro-me, ou esta é a pessoa a quem me refiro. 31 ou 32? 32. Isso, muito bem. Meu filho, prepara-te, apressa-te. Ou, meu filho, te prepara, te apressa. 33 ou 34? 33. 33. Muito bem. Não só trouxe-me a encomenda, mas também ofereceu-me um presente. Ou, não só me trouxe a encomenda, mas também me ofereceu um presente. 35 ou 36? 36. 36. Muito bem, gente. Ó, tá vendo? Não é difícil entender o emprego da colocação pronominal, né? É só uma questão de prestar bastante atenção nas exceções. O estudo do português, creio que como diversas outras matérias também, é muito pautado no estudo das exceções, né? Então, sabendo as exceções, quando eu uso a ínclise, eu sei que em todos os outros casos devo usar a próclise. Então, em início de orações, depois de vírgula, né? Em situações de gerúndio particípio, as chamadas formas reduzidas, né? Eu vou usar a ínclise. Nos demais casos, eu faço o emprego da próclise. Eu vou rapidamente agora fazer a chamada. Só um minuto aqui. Não é essa turma, é a outra. Tem que correr contra o tempo. Tem 1 minuto para fazer a chamada. Quem eu não falar o nome é porque eu já vi que está presente. Ana Carolina. Gabriel Fontinelli. Guilherme Moura. Gustavo Henrique. Oi. Presente. João Antônio. Laisa. Presente. Nayara. Vivian. Fernanda. Presente. Alice. Alice. Os demais eu já vi aqui, ok? Pessoal, então terminamos por Professor, aqui. você não falou meu nome.
Não, mas eu disse que os nomes que eu não falei é porque eu já tinha visto. Ok? Eu já tinha dado presença. Pessoal, então até a próxima aula, né, amanhã mesmo. E ótima tarde para vocês. Fala o meu nome, professor? Para você também. Não, eu não falei o nome de todos. Dos que eu não falei o nome, eu dei presença. Ok?